Olá, bem-vinda e bem-vindo. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Hoje eu vou falar de um tema que envolve o STF e o Congresso Nacional. Uma queda de braço entre o STF e o Congresso Nacional. O Senado recentemente aprovou uma proposta de emenda à Constituição visando interferir diretamente sobre o STF. Isso é uma resposta conservadora, reacionária a decisões do STF que vêm incomodando setores como o grande agronegócio e a bancada religiosa. Então, é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje, o que efetivamente foi aprovado, as possíveis consequências e como é que essa história possivelmente vai se desenrolar. Bom, Birosca esse quadro que eu faço todas as semanas falando de questões de direito e esse material fica disponível no meu canal do YouTube, que é youtube.com.br Alexandre Bahia, e também no Deezer, Spotify e outras plataformas de podcast do Birosca News. Se você gostar desses conteúdos, dessas discussões, curta, compartilhe, assine os canais e acione o sino para que seja lembrado aí todas as vezes que surgir um novo vídeo. Tenho tentado fazer pelo menos um vídeo por semana, mas tenho conseguido fazer aí uma média de 2 por semana, sempre questões que estão sendo discutidas na atualidade. Pois bem, essa proposta de emenda à Constituição, como eu disse, ela é uma resposta. E aí é importante a gente dizer que resposta aqui o que é essa emenda, não é? O STF vem se constituindo ao longo dos anos como uma instância contra-majoritária, ou seja, ele decide justamente contra a vontade da maioria. Ao resguardar a Constituição e os direitos fundamentais ali previstos, ele se coloca justamente contra maiorias eventuais no Congresso. Então, existe uma tensão entre a proteção à Constituição, simbolizada então pelo STF, e a democracia, simbolizada pelo Parlamento e pelo Executivo. Não é que um seja mais legítimo do que o outro, há uma tensão entre ambos, e faz parte do jogo democrático, constitucional, que essa tensão persista. Mas isso causa descontentamentos. Então, quando o STF decidiu contra o estabelecimento de um marco temporal que violaria direitos dos povos originários, dos indígenas no Brasil, ou quando o STF, antes disso, decidiu sobre união homoafetiva, decidiu sobre adoção de pessoas do mesmo sexo, decidiu sobre alteração do nome e gênero de pessoas trans, decidiu sobre aborto de anencéfalos, para citar algumas questões aí do passado, e agora mais recentemente, no finalzinho do mandato da ministra Rosa Weber como presidente do STF, ele sinalizou que voltaria na questão do aborto e voltaria a falar sobre a questão da maconha, do porte de maconha, da descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha. Uma luz acendeu aí e todo um espantalho moral foi criado de que o STF estaria usurpando a vontade do povo e de que o STF estaria agindo contra a vontade da maioria da população brasileira, que é cristã, que é capitalista, que é um monte de coisas. Na verdade, quando a gente vai olhar os dados sobre alguns desses temas, a gente vai perceber que não há uma correspondência entre a vontade da maioria do povo e aquilo que pretensamente o Congresso diz representar. Por exemplo, com relação à questão do aborto, a maioria da população brasileira é contra o aborto, mas também é contra a criminalização do aborto. Então, a maior parte da população brasileira não acha que o aborto deveria ser crime, ainda que eles achem, ainda que a maior parte das pessoas seja pessoalmente contra o aborto. A mesma coisa com relação à descriminalização da maconha. Há uma porcentagem muito grande da população que é favorável a que pequenas quantidades não sejam criminalizadas. E que, cá entre nós, a gente sabe muito bem, a criminalização da maneira como ela é prevista hoje na legislação, ela atinge apenas pequenos usuários e o grande tráfico, que obviamente não está nas favelas, está na verdade na zona sul das grandes cidades, este não é, em regra, atingido pela legislação e certamente nós teríamos outras prioridades de encarceramento do que uma pessoa que foi pega com 3 gramas de maconha num país em que menos de 10% das pessoas que cometem homicídio é punida por tal fato. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, existe uma playlist
aqui só sobre questões de garantias processuais, penais e constitucionais, e eu vou deixar referenciado aí para quem quiser olhar. Bom, o que eu queria, na verdade, me concentrar aqui nesse momento é, em primeiro lugar, sobre a pressa com que essas discussões estão acontecendo. Uma emenda à Constituição, uma alteração à Constituição deve ser uma exceção e não a regra, como infelizmente acontece no Brasil. Nós temos um excesso de emendas à Constituição. E mais do que isso, então, uma alteração à Constituição que envolve um dos três poderes deve ser feita com muita cautela e deve ser feita com muita discussão, inclusive envolvendo o poder e o poder que é atingido e até os demais poderes. Jamais deve ser feita a toque de caixa, jamais deve ser feita com a pressa com que essa emenda, na verdade a junção de duas emendas acabou sendo feita. Ademais, é importante também questionar o motivo que levou o Congresso Nacional a tocar essas emendas, que é, como eu disse, uma reação conservadora às decisões progressistas do STF. Havia, inclusive, em uma dessas emendas, que depois acabaram sendo aglutinadas, enfim, havia uma proposta que acabou felizmente sendo descartada, de que o Congresso Nacional poderia anular decisões do STF com as quais ele não concordasse, ou, melhor dizendo, que exorbitassem da competência do STF. Isso, se fosse aprovado, seria uma coisa tão absurda que, para dizer o mínimo, ela nos levaria, catapultaria, na verdade, a gente diretamente para a Constituição autoritária, ditatorial, fascista de 1937, da ditadura do Vargas, que previu algo similar. Em nenhum regime democrático posterior no Brasil ou em nenhum regime democrático do planeta existe algo assim de um órgão do Congresso Nacional poder funcionar como uma segunda instância judiciária em podendo anular decisões do judiciário. Seria algo absolutamente absurdo. O que acabou sendo aprovado e que agora segue para a Câmara é a previsão de que os ministros do Supremo Tribunal Federal, em regra, não podem tomar decisões monocráticas, decisões isoladas, um ministro apenas tomar decisões isoladas quando se envolva atos de chefe de outro poder, do Executivo, da Câmara, do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Também é previsto que quando o ministro conceder uma liminar, uma decisão provisória, que essa decisão provisória ela precisa ser referendada em no máximo 6 meses, que o mérito da ação precisa ser julgado em no máximo 6 meses. Todas as vezes em que o tribunal conceder uma decisão liminar, essa ação precisa ter seu mérito julgado em no máximo 6 meses. Há toda uma discussão de que os ministros tomando decisões sozinhos, monocraticamente, que isso violaria o princípio do colegiado, que acabaria dando a um ministro mais poder do que a todo o Congresso Nacional e o presidente da República. De fato, existe um uso excessivo de decisões monocráticas. Uma disposição que acabou não indo para frente ali, que estava na PEC original, que ia nesse mesmo sentido, estabelecia que uma vez que um ministro pedisse vista de um processo, paralisasse o julgamento para pedir vista, que esse processo deveria ser retomado em no máximo, salvo engano, 6 meses, o que poderia até ser uma medida interessante. Percebam, o quanto ao conteúdo da emenda, da proposta de emenda, a gente até poderia discutir a viabilidade, a constitucionalidade ou não, que parâmetro deveria ser estabelecido. Existe um problema ali, no entanto, que essa emenda acaba por esbarrar no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que coloca como cláusula pétrea a disposição de que não poderá haver emenda proposta tendente a abolir a separação de poderes. Há alguns juristas, como o Lênin Streck e o ex-ministro Celso de Mello, que já se manifestaram no sentido de que essa PEC ela viola o artigo 60, parágrafo 4º. Mas, de novo, ainda que em princípio eu tenda a concordar com eles, me parece que o maior problema dela é a intencionalidade, a
que não é nada republicana e nem constitucional, e a pressa com que as discussões estão fazendo, que de novo também não tem nada de republicano e nada de constitucional. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe. E semana que vem eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.